Boa tarde, gente, tudo bem? Manzano, vou te dar um beijo também. Você me mandou os parabéns. Vários de vocês eu recebi muitas mensagens muito bonitas, viu, gente? Muito obrigada. Foi um aniversário diferente, né? Porque não podia receber os amigos. Mas o que eu queria falar para vocês é que vocês são muito importantes para mim, vocês sabem disso. E eu espero também estar ajudando, vocês me ajudam muito e eu acho que eu também devo estar ajudando um pouquinho cada um de vocês, tá? Vocês sabem que vocês moram no meu coração, muito obrigada por tudo. Mandando também felicidades, que nós somos coleguinhas de aniversário, né? Gente, nono ano, começar função de segundo grau, nós começamos a semana passada. E eu fiz o início da função de segundo grau. Nós já vimos para vocês, né, semana passada, que eu dei uma equação. Tirei o ABC, vi que ele era positivo, ele dava crescente. Esse é o mesmo exercício da semana passada que eu vou completar agora. Eu tirei o zero da função resolvendo Bhaskara. Deu 3 e 2, então ficou 3 e 0 e 2 e 0, que eram o zero da função, né? O lugar onde ela corta o eixo X, olha. Os dois lugares onde ela corta o eixo X quando eu faço o gráfico. Eu fiz também o vértice da parábola, o X do vértice deu 2,5 e o Y do vértice menos 0,25. Eu fazendo o vértice da parábola, eu tendo esses 3 pontos, dá para mim fazer a parábola direitinho. Fazendo o vértice da parábola, eu tenho ou o ponto mínimo ou o ponto máximo, né? O ponto máximo é o mais alto e o ponto mínimo, o ponto mais baixo, ponto mínimo. Então, a função, quando ela for crescente, eu tenho ponto mínimo. Se ela for decrescente, eu tenho ponto máximo. Então, isso aqui tudo nós vimos a semana passada. Faltou explicar para vocês o estudo dos sinais. Então, é a mesma função que eu dei a semana passada. Dei na aula passada. Então, essa função eu vou fazer completar ela hoje, e o estudo dos sinais depois vou ver hoje e depois eu dou uma completinha para vocês, tá bom? Estudo dos sinais eu vou fazer nos 3 casos como eu fazia também a de primeiro grau. Eu vou fazer com y igual a 0, eu vou fazer para y maior que 0 e vou fazer para y menor que 0. Esses 3 casos também como eu fazia de primeiro grau. Só que daí na primeiro grau eu tinha só um valor de x. Então, eu só determinava, só fazia, era crescente ou decrescente naquele pedaço. Como aqui, olha, observem bem, é uma parábola. Eu tenho uma parte decrescente e uma parte crescente. Eu tenho 2 alças, vocês estão vendo? Olha, isso aqui, essas 2 alcinhas aqui, são os meus valores positivos. Então, o que eu vou fazer? Y igual a 0. Y igual a 0 são esses 2 pontos que eu tenho aqui, que eu resolvi tirando pela fórmula de Bhaskara. Então, eu ponho aqui. Para x igual a 3, né? A 3, ou x igual a 2. Então, esses 2 valores são quando o y é igual a 0, eu tenho esses 2 valores, que é o lugar onde ela corta o eixo x. Positivo agora, y positivo não é para cima? Olha, eu tenho estes valores aqui e estes valores aqui são todos y positivos. Então, eu tenho 2 alças, então eu vou dar 2 respostas, tá vendo? Para essa aqui e para essa alça aqui. Para essa aqui, olha o que acontece. Quando o y cresce, o meu x diminui. É isso que eu vou colocar aqui, olha. X pertence aos reais, tá o quê? X menor que 2. Ou x maior que 3. Que são os valores onde o y é positivo. Ó, o y para cima, o y para cima são esses. Olha, eu tenho 2 alças, tá vendo? Na parábola. Agora, prestem atenção o que acontece quando o y for negativo. Eu fico com uma alça. Olha, tá vendo que eu tenho uma argolinha, tipo de uma argolinha aqui? Eu prendo o x nesse pedacinho, nesse intervalo. Eu fico com o x preso entre o 2 e o 3. Então, eu vou colocar aqui, olha. X pertence aos reais, esse é sempre igual para todos. Agora, o x no meio do 2 e do 3. Certo? O x ficou no meio, olha.
O x é esse partezinha do meio aqui, entre o 2 e o 3. Eu leio a partir dele, então eu falo que o x é maior que 2 e x é menor que 3, certo? Então eu completei essa semana o estudo dos sinais da função que a gente tinha visto antes. Eu vou dar uma completinha agora para vocês, diferente, né? Para vocês verem uma outra agora completa e diferente. Vamos ver aqui. Um outro exemplo para vocês. Eu vou pedir que vocês façam as tarefas, porque tem alguns que ainda não estão me mandando tarefa nenhuma, hein, gente? Por favor, aí eu vou ficar sem nota para dar. Vocês sabem que os exercícios valem nota também para vocês. Nós estamos chegando perto da nossa provinha e a prova é importante vocês estarem fazendo os exercícios. Vou colocar uma outra aqui, olha. Esse exercício é da página 70 do livro de vocês, a letra C. Y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado menos 6x menos 9, tá? Essa é uma outra equação de segundo grau, então eu vou falar para vocês como fazer ela completa. Primeiro eu vou começar tirando o ABC, o A, o B e o C. O A é menos 1, o B é menos 6 e o C é menos 9. Aqui eu tenho todos os valores negativos, mas não é isso. Ah, é mais 6 aqui, olha, já tinha copiado errado. Mais 6 aqui. Mais 6 e menos 9. Deixa eu ver se eu copiei certo, copiei. Olha, então o que eu quero que vocês vejam aqui? O valor do A, não importa o valor do B e do C. O que importa é o valor do A, da letra A. A letra A vai me falar se ela é crescente ou decrescente. Se ela é negativa, eu já sei que ela é uma função decrescente. Se ela é decrescente, eu já sei que ela vai ter esse formato com a boquinha tristinha, voltada para baixo, certo? E eu sei também que quando eu fizer o vértice da parábola, eu já sei que eu vou ter ali o meu ponto máximo. Vocês estão vendo que mesmo antes de fazer a construção gráfica, eu posso mostrar para vocês já tudo isso. A minha parábola vai ter que estar com a boquinha para baixo, ela vai ter que ter ponto máximo. Porque eu sei que ela é decrescente, porque o valor de A é negativo. Vou construir a parábola. Para construir a parábola, eu vou primeiro fazer o zero da função. Para fazer o zero da função, eu resolvo Bhaskara, que fica mais fácil, certo? Se fosse equação de primeiro grau, eu tiraria dois valores para x e determinaria o valor do y. Na função de segundo grau, eu resolvendo Bhaskara, eu já tenho os dois valores do zero da função. Então, é b ao quadrado menos 4, menos com menos dá mais, com menos, menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 9, 36. Então, eu já sei que o meu delta é igual a zero. Se ele é zero aqui, uma coisa que eu já vou falar para vocês, eu vou ter um valor só. Se eu tenho um valor só, olha o que vai acontecer com a minha parábola. Isso aqui, ela vai só fazer isso. Ela só vai tocar o eixo x. Ela toca num ponto só, que é o valor de x. Aqui eu vou ter um ponto só. Então, eu vou continuar aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes o a. Então, eu já sei que o meu x vai ser igual a menos 6 sobre menos 2, que vai ser 3. Então, eu vou ter um ponto só com o zero da função. Quer dizer, ela só não vai cortar o eixo x, ela vai só tocar no eixo x. E o que acontece? Isso aqui já vai ser meu vértice. Vamos fazer o vértice para vocês verem como isso aqui vai dar o vértice? Eu vou ter, olha, x do vértice. Você lembra na formulazinha? Vai ser menos b sobre 2a. O menos b sobre menos 2, porque é vezes 1, né? 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 6 sobre 2, que vai menos com menos dá mais. Menos e menos dá mais, vai ser 3. O meu y do vértice vai ser menos o delta dividido por 4 vezes o a.
O delta já é 0, 4 vezes menos 1, já sei que vai dar 0. Então, o meu vértice da parábola também vai ser 3 e 0. Então, quando eu for construir meu gráfico, olha o que aconteceu. Eu tenho o x e y, eu vou ter um ponto só, 3 e 0. Vocês viram que eu pus no meio, por quê? Porque ele já é meu vértice. Então, para ajudar aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor menor e um maior. Eu vou escolher, por exemplo, o 0, porque é fácil, né? Eu anulo os que tem x, vou ficar só com menos 9. E vou pôr, por exemplo, o 4, tá? Então, vai ficar aqui, olha, substituindo aqui vai ficar menos 4 ao quadrado dá 16, mais 24, menos 9. Então, vai ficar menos 24, menos 25, né? Que eu juntei os negativos, e mais 24. Então, eu vou ficar com menos 1. Então, o que acontece? Agora já dá para mim fazer o meu gráfico. Então, como que eu faço quando eu tenho um ponto só? Eu ponho um menor e um maior que o vértice. Vou construir meu gráfico agora, olha. Vou construir aqui. Tá? Aqui é o x, eixo das abscissas, o y, eixo das ordenadas. Aqui meu ponto 0, 0, vou marcar 0 e menos 9. 0 no x, menos 9 no y. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negativo. Então, eu tenho esse pontinho aqui. 3 e 0, 1, 2, 3. 3 e 0, eu venho aqui. E o 4 e o menos 1. Aqui é o 3, aqui é o 4, ó. 4 e menos 1. Olha a minha parábola aqui. Daquele tipo que eu falei para vocês. Eu tenho, então, a construção gráfica dessa parábola. Olha o que eu já fiz. Eu já falei se ele é crescente ou decrescente. Eu já determinei o ponto máximo ou o ponto mínimo, né? No caso, é o ponto máximo. Dei o zero da função e o vértice da parábola. Só faltou agora o estudo dos sinais. Vou fazer aqui embaixo. Estudo dos sinais. Não esquecer que são nos 3 casos, y igual a 0. Neste caso aqui, eu só vou ter um valor para x igual a 0, certo? Y maior que 0. Tem algum, gente? Tem algum aqui maior que 0? Nenhum. Então, eu vou colocar aqui não existe. Vocês podem pôr o símbolo do não existe, que é aquele ao contrário cortado, ou escrever não existe. Tá? Pode ser uma coisa ou outra, tanto faz. O importante é vocês marcarem que não existe nenhum valor positivo. E o y menor que 0? Y menor que 0, ó, qualquer valor. Porque a parábola é toda para baixo, toda negativa. Então, eu vou pôr, olha, qualquer valor, qualquer. Posso pôr assim, qualquer x pertencente aos reais. Olha que bonitinho, né? Eu fiz com uma sentença matemática. Quem quiser gostar mais da professora Débora, pode escrever qualquer x pertencente aos reais, certo? Então, vocês podem escolher as duas sentenças também, não fica errado, não. Então, o que eu quero que vocês vejam? Que quando eu tenho uma função de segundo grau completa, eu tiro o ABC, falo se ela é crescente ou decrescente, vejo se ela tem ponto máximo ou ponto mínimo, faço o zero da função pela fórmula de Bhaskara, que é mais fácil, determino o x do vértice e o y do vértice, que é o vértice da parábola, certo? Olha, o vértice da parábola. Construo o gráfico com esses 3 pontos que eu determinei aqui. Se eu tiver uma equação onde tem x1 e x2, eu já saio com os 2 pontos aqui. Se for um caso, que nem nesse caso aqui, aonde o valor de delta é negativo ou é só 0, eu acabo tendo um valor só, então eu coloco um menor e um maior para mim poder fazer então o meu gráfico completo. Depois do gráfico, eu faço o estudo dos sinais nos 3 casos. Y igual a 0, maior que 0 e menor que 0. Combinado? Gente, essa semana eu vou passar para vocês fazerem os exercícios da página 163,
o exercício 84, mas é para fazer completo. Vocês peguem as equações que tem, são 4 equaçõezinhas que tem, peguem as 4 e façam com tudo isso. Não é para fazer só o que está pedindo aí no livro, tá? Porque no livro eles passam bastante exercício, mas cada um faz uma coisa. E eu, então, o que eu fiz? Eu peguei só esses daí e peço para vocês fazerem as 4 completinhas. Assim vocês fazem todo o estudo que vocês têm que fazer de cada equação. Combinado? Gente, bom fim de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijos.